pessoal, bom dia. Então, a gente vai bater um papo aqui sobre Ionic. A gente já vai falar da versão mais nova do Ionic, que saiu aí mês passado, que é o Ionic 3. E o Ionic, para quem não conhece, é um framework open source e gratuito para desenvolvimento de aplicativos híbridos. E quem aqui já ouviu falar aplicativo híbrido? Levanta a mão. Quem não sabe o que é um aplicativo híbrido? Não precisa ter vergonha, pode levantar a mão também. Beleza, não tem problema, a gente vai passar por isso também. Mas antes de a gente começar, vou me apresentar. Bem, eu já falei, meu nome é Loiane, eu trabalho um pouquinho mais de 10 anos com TI já, sempre com desenvolvimento. Java, que é o meu background mais forte, assim. E de um tempo para cá também comecei a trabalhar com essa parte de front-end, mais com JavaScript HTML5. E acabei caindo também nessa parte de mobile híbrido com a PhoneGap. Antigamente era o Sencha Touch, né? Bem lá no início desse hype do híbrido. E agora o Ionic. E tem também aí redes sociais, quem quiser depois dar um feedback da palestra, inclusive, agradeço. E tem livros também, para quem quiser aprender mais, a maioria dos livros são sobre EXJS. E tem um livro também em português, que foi lançamento esse ano pela editora Novatec, tem disponível ali fora para vender, fazendo a propaganda para a Novatec. Então, quem tiver interesse também, e vai ter o sorteio também, como o Cris falou. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre esse tal do Ionic. O que é esse tal do Ionic? Eu, particularmente, vejo o Ionic como um stack de tecnologias. Né? Tem gente que vê como uma solução completa, eu vejo um pedacinho. É igual a plataforma Min, quando você vai desenvolver com Node, com Angular, com Express, com Mongo, você junta um monte de tecnologias e você tem uma plataforma. E aqui a gente também tem um stack de plataformas, né? Um conjunto de plataformas, porém para desenvolver para o mobile híbrido. Então a gente tem o Cordova, que na verdade é o principal para a gente poder fazer essa parte híbrida. É ele que faz o empacotamento do aplicativo, é com ele que a gente acessa a parte nativa também. Tem o Angular, agora a gente já está no Angular 4. Com ele, a gente vai conseguir arquitetar a aplicação, então a gente vai utilizar toda a parte de lógica do Angular. E o Ionic, ele entra como uma extensão do Angular, no caso do Ionic 2 e Ionic 3, onde ele vai prover para a gente, fornecer para a gente as tags HTML e CSS para a gente poder utilizar, para a gente poder ter componentes mais parecidos com os nativos. Quando a gente fala em híbrido, o pessoal fala, nossa, é mágica, né? Super simples, vou começar a codificar hoje. Mas não é bem assim. Na verdade, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com o que a gente está fazendo também. Mas o que seria o tal do aplicativo híbrido? Já que um pessoal aí acabou levantando a mão. Então, você tem o seu código. Então, se você já for um desenvolvedor web, né, desenvolvedor que está acostumado a trabalhar com HTML, JavaScript, CSS, é mais simples para você entrar nesse mundo de desenvolvimento móvel, porque você já tem um conhecimento e você já consegue trabalhar com o híbrido. E cada sistema operacional nativo, seja o Windows, né, o Windows 10 agora, seja o iOS, seja o Android, eles têm um browser, que é um browser nativo. Então, cada sistema operacional desse tem esse browser. E esse browser, no SDK de desenvolvimento nativo, ele se chama WebView, que nada mais é, tira aquela parte de fechar o browser, tira a parte de endereço do browser, você tem aquela parte branca, né, onde é renderizado o conteúdo. É isso que nós chamamos da WebView nativa. E essa WebView nativa vai renderizar o código que a gente desenvolveu com HTML, CSS e JavaScript. Então, por isso que a gente chama de híbrido. É um componente nativo renderizando o nosso código HTML, JavaScript e CSS. E, além disso, o Cordova, que é o responsável por fazer essa parte nativa, ele estende essa WebView nativa para colocar umas coisinhas a mais. E essas coisinhas a mais é justamente poder acessar a parte das APIs nativas. Então, você consegue fazer chamada a APIs nativas do sistema operacional utilizando chamadas JavaScript. Então, a gente tem câmera, contato, SQLite, Bluetooth, enfim. E, no final, a gente consegue também empacotar um aplicativo com extensão nativa e enviar ele lá para as App Stores, né? Tanto para a Apple Store quanto para o Google Play, ou então para o Windows Marketplace.
Então, a gente tem uma jogada, né, uma dupla do Ionic com essas tecnologias. A primeira que é o Cordova. Então, o Cordova é o principal nessa parte do híbrido. Ele fornece toda a estrutura do projeto para a gente. Ele estende a WebView, que é o browser nativo. Ele consegue fazer o acesso às APIs e ele também empacota para IPA ou para APK. No caso do Ionic, para a gente poder ter uma abstração e conseguir trabalhar melhor com o código do Ionic, a parte de acesso nativo, o Ionic abstrai com o código Angular e a gente chama isso de Ionic Native. Lá no Ionic 1 era o NG Cordova. Então, está aí só dando, né, apontando o dedo para quem é o culpado por fazer por cada coisa. E a parte do Angular é que o Angular é um dos frameworks modernos que nós temos hoje no mercado, juntamente com o React e o Vue, que é baseado em Web Components, né? Então, hoje, se você for começar um projeto front-end, você vai utilizar o Web Components, porque esse hoje é o padrão do mercado. E o Ionic 2 ou 3, ele estende os componentes do Angular, ou seja, vai criar os seus próprios Web Components, e com isso ele vai fornecer tags HTML para a gente, que, nesse caso, elas iniciam com o Ion. E todo o código que a gente desenvolve é código Angular, porque a gente vai estar desenvolvendo com Angular. O Angular utiliza a ECMAScript 2015 e também agora já está utilizando coisas da próxima por conta do TypeScript. O TypeScript ele é mais um superset, né? Ele é um super conjunto de JavaScript, mais a ECMAScript 2015, mais coisas que vão sair aí para frente que ainda não estão disponíveis para a gente utilizar hoje. Então, a gente tem todos os conceitos do Angular no Ionic. A parte de componentes, serviços, data binding, o pipes, injeção de dependência, etc. A única coisa que a gente não usa do Angular é a parte de roteamento. Agora, no Ionic 3, a gente vai começar a utilizar alguns conceitos, porém, o Ionic ele tem a sua própria navegação, o seu próprio roteamento por pilha, que é aquela pilha que a gente aprende lá no curso de Ciência da Computação, né, estrutura de dados, é exatamente isso. Você empilha uma página e desempilha para poder sair dela. Então, traduzindo aquela parte do híbrido para o Ionic, para a gente poder ter esse stack de tecnologias, então, o Ionic junto com o Angular, a gente tem o CSS mais as tags. O Angular vai fornecer toda a base de código JavaScript para a gente, com o ECMAScript e o TypeScript. E o Cordova vai fazer o acesso às APIs nativas no Ionic, utilizando o Ionic Native. E o Cordova também faz a parte de empacotamento do aplicativo nativo. Então, é por isso que eu gosto de falar que é uma stack e o Ionic, então, não é o responsável por tudo isso sozinho. Então, para o Ionic em si, se vocês forem ver na documentação, vou deixar os slides depois para vocês, com todos esses links de referência também. Vocês podem ver que tem componentes que são bem parecidos com o que nós temos no nativo. E se vocês repararem, isso aqui. Se vocês repararem, o iOS, ele renderiza de uma forma. O Android, ele também tem as suas diferenças visuais. No caso do Android, ele é todo baseado no Material Design. E o Windows também tem aí toda a sua parte de design, né, que é desenvolvida pela Microsoft. Então, o Ionic, ele tenta seguir todos os guidelines visuais de cada sistema operacional que a gente for trabalhar, e a gente não precisa se preocupar com isso como desenvolvedor, a não ser que você queira customizar, que também é possível. Então, Ionic 3. Ionic 2 saiu ano passado, né, já que o Angular 2 saiu ano passado também. Esse ano nós estamos no Angular 4. Setembro, outubro vai sair já o Angular 5. Até o final do ano vai sair a próxima versão do Ionic também. Então, nós vamos ter Ionic 4, se tudo der certo, ainda esse ano. Mas a gente não precisa ficar em pânico, a gente não precisa se desesperar. Tipo, gente, eu não comecei a estudar o Angular 2 ainda, já está no Angular 4, você está falando que vai sair o Angular 5. Então, calma, não precisa se desesperar, porque tudo isso é versionamento semântico. Pessoal, alguém trabalha com React? Então, vocês não se desesperam quando sai uma versão nova do React, porque é tudo questão de versionamento semântico, e aqui também é versionamento semântico. E a gente não precisa se preocupar, porque o pessoal do Angular também falou que eles não vão mais quebrar as coisas, né, como aconteceu essa mudança brusca aí do 1 para o 2.
Então, né, vão só ser bug fixes e coisas novas. Pode ser que uma coisinha ou outra pequena mude, mas para fazer o upgrade não vai ser nada assim do outro mundo. Coisinha que se resolve aí em poucos minutos. Bom, para a gente começar a desenvolver com Ionic, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa é instalar o Node.js na máquina. Mas eu vou precisar codificar em Node? Não. Quem desenvolve aqui com Java ou Android? Então, lá no Java, no Android, a gente tem o Maven e tem o Gradle, que são gerenciadores de dependência. Baixa a internet inteira lá no seu computador e você consegue gerenciar todas as dependências. O Node ele tem um carinha chamado NPM, que ele é o gerenciador de dependências também para JavaScript. Então, ele funciona como repositório de bibliotecas e ele também gerencia todas as questões de versões. Então, por isso, por causa do NPM, a gente instala o Node para a gente poder instalar esse carinha aqui, que é o Ionic CLI. O Ionic CLI também não é mágico, uma coisa maravilhosa assim do outro mundo. Ele também é junção de outros CLIs, o Cordova CLI, então é por isso que a gente consegue emular nativamente, utilizando o CLI do Ionic. A gente consegue criar páginas e componentes utilizando o Angular CLI, mais alguns extras que foram colocados pelo time do Ionic, né, algumas customizações, e a gente tem o Angular CLI todo poderoso, também por conta desses outros dois CLIs também. Então, para instalar, npm install -g Cordova, porque o Ionic usa o Cordova, e a gente instala o Ionic. Se você quiser instalar a última versão do Ionic CLI, que também é a versão 3, você coloca aqui um @latest para a última, e você tem, né, tudo aí instalado. Se estiver utilizando o Linux e Mac, bota um sudo ali na frente para garantir que vai conseguir instalar certinho. E para iniciar um projeto, Ionic Start, o nome do projeto. Então, a gente consegue usar tudo isso do Angular, mais um pouquinho das coisas do Ionic também. E, para demonstrar isso, vou tentar, se tudo der certo aqui, que Murphy saia de perto de mim agora, para a gente conseguir fazer um live coding aqui, montar um aplicativo junto com vocês em Ionic, bem simples. Quem quiser, existe o Ionic View, que é um aplicativo para iOS e para Android, que você, colocando esse código lá, você consegue no seu smartphone ou tablet aí também executar esse mesmo exemplo que eu vou mostrar para vocês. Então, bora codificar um pouquinho. E o código-fonte também depois está disponível lá no GitHub também. Então, só para vocês verem o que é que nós vamos codificar. É um exemplo super simples, mas é para mostrar que em questão de 15 a 20 minutos, você consegue fazer algo que você consegue utilizar com o Ionic. Então, é uma lista de usuários, isso aqui está utilizando uma API externa, e você clica aqui no usuário, faz o tap, e, na verdade, estou offline aqui sem internet, por isso que não mostra a foto dessa moça, mas aqui mostraria a foto dessa moça com as informações dela, e eu consigo clicar aqui no botão de voltar, uma página, mestre, detalhe, para a gente poder fazer isso. Então, aqui eu vou parar. Aqui a gente poderia, deixa eu voltar aqui e limpar, não sei se dá para ver aqui, mas para iniciar, a gente faria um Ionic Start, vou botar aqui o meu app, e o Ionic ele vai pedir qual que é o tipo de projeto que a gente quer criar, se é com abas, se é com aquele menu hambúrguer, se é um projeto em branco. Tem também um exemplo de conferência, né, para um aplicativo para um evento, um tutorial e também um aplicativo de início para você utilizar o AWS. Para esse exemplo, eu utilizei o Blank. Como eu não tenho aqui acesso para o NPM também fazer o download da internet inteira aqui, eu vou parar, eu já tenho esse projeto criado aqui, e a única coisa que eu fiz é dentro de Assets, eu coloquei o meu JSON para eu conseguir consumir a API. Então, eu vou fazer aqui um Ionic Serve, que é para a gente ver como é que está esse projeto no browser e a gente ir acompanhando também o que a gente for fazendo, como é que vai ficando. Então, em branco, tem absolutamente nada. A única coisa que tem é essa página aqui de home,
que tem um título de Ionic Blank. Está dando para todo mundo ver aí o tamanho da fonte? Tá? Então, tem um Ionic Blank e aqui embaixo tem uma coisa genérica aqui. Então, beleza, eu vou criar aqui uma outra aba. Primeira coisa que eu vou fazer, eu quero uma página de usuários, uma lista de usuários e detalhes de usuários. Então, já vou criar aqui tudo de uma vez só. Vou utilizar o próprio CLI do Ionic, então vai ser o Ionic Generate. Vou gerar uma página e, nesse caso, eu vou chamar de users a lista de usuários. Beleza, ele gerou aqui. Então, nós temos aqui no cantinho, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Nós temos aqui no cantinho HTML, que está em branco, não tem nada. A gente tem um componente TypeScript, que, na verdade, é um componente do Angular. Então, nós temos aqui os decorators. Decorators também já vai ser na próxima versão da ECMAScript. Um construtor e somente um console log aqui. Então, eu vou aproveitar e vou gerar também o user detail, que é a página de detalhes do usuário. E gerou a mesma coisa aqui para mim também. Como eu vou precisar consumir um serviço, então eu vou criar um serviço para poder fazer a chamada JAX da API que a gente vai utilizar. Então, vou vir aqui de novo, Generate, só que nessa vez eu não vou utilizar mais a página, eu vou utilizar um provider. Lá no Angular, a gente chama isso de serviço. Aqui no Ionic é um serviço, só que eles deram o nome de provider. Não sei por que resolveram mudar o nome. Então, eu vou chamar também de users. Então, ele vai criar aqui para mim. Criou aqui a pastinha do provider. Tem aqui o arquivo, que já tem o objeto HTTP, para eu poder fazer as minhas chamadas. E é só isso. Se a gente voltar agora aqui, nós continuamos tendo o Ionic Blank. Então, a gente vai começar e eu vou começar a fazer a chamada Ajax aqui no meu provider. Então, eu vou criar aqui uma função, um método para obter os dados. Então, o que eu faço? Eu vou ter que retornar esses dados, porque o meu componente depois vai consumir esse serviço, e eu vou obter o HTTP, esse é um objeto do Angular. E aqui, quando a gente utiliza o IntelliSense, a gente tem todos os métodos para poder fazer uma API REST. Nesse caso, como eu estou interessada somente em ler, eu vou utilizar o GET. Aqui, se eu tivesse com a internet, eu ia utilizar essa API aqui para poder consumir. Depois vocês podem ver, no GitHub está utilizando essa API, e vocês podem ver como é que é. Nesse caso, essa API, ela retorna um JSON como esse daqui. Então, ele tem resultados e tem informações de usuários, como gênero, nome, a cidade onde mora, o endereço, username, uma senha, mais algumas coisas encriptadas aqui. E tem também imagens. Nesse caso, imagens também. Então, como está aqui no meu assets, e eu não vou fazer essa chamada, então eu vou colocar aqui assets users.json, que é o que eu estou enviando. Nesse caso, quando a gente trabalha com o objeto HTTP do Angular, né, aqui dentro do Ionic também, ele retorna. Você pode trabalhar tanto com promessas, né, com promises, ou você pode trabalhar com observables, que é a parte de programação reativa, que é um outro trend aí do mundo do front-end e até também linguagens do back-end. O que seria um observable? Imagina uma promessa, que ela fica no streaming, ali até você cancelar aquela promessa. Então, nesse caso, a gente sempre vai ter uma conexão aberta para receber qualquer atualização de dados que a gente receba pelo servidor. Então, isso é bem legal, porque a gente sempre vai ficar escutando qualquer atualização que aconteça. E os observables, eles possuem operadores. O que são esses operadores? Quando você faz uma chamada Ajax e você utiliza uma promise, por exemplo, você vai ter os callbacks. E dentro do callback é o que você vai manipular o seu dado para você conseguir ter ele no formato que você deseja, caso o servidor já não tenha enviado no formato que você precisa. Então, geralmente, você vai criar uma função que vai fazer toda essa manipulação para você. E com observables, a gente consegue utilizar programação funcional, né, que vai ter uma palestra, acho que depois do almoço, logo depois do almoço, sobre isso,
a gente vai conseguir utilizar programação funcional e isso acaba deixando o nosso código mais limpo e mais elegante também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mapear a resposta que eu receber do servidor e, para isso, eu vou utilizar o operador map. Esse operador map, ele é exatamente ele faz a mesma coisa que a função map do array do JavaScript. Ele apenas vai pegar um resultado e vai mapear ele em outro. Para isso, geralmente, ele recebe aqui uma função, então você tem aqui os seus dados e você consegue fazer uma coisa com ele. Só que como a gente vai tentar deixar o nosso código um pouco mais bonito e elegante, a gente vai remover isso aqui e vai utilizar as arrow functions, ou as funções de seta do ECMAScript. Então, nesse caso, eu vou fazer isso daqui, e aqui eu tenho o corpo da minha lógica. Como eu quero mapear, então eu vou pegar os meus dados eles estão em formato JSON, então eu vou transformar ele em JSON, e simples assim, a gente já consegue transformar em JSON. Só que aqui dentro do meu JSON, que está vindo do servidor, eu estou interessada apenas nesse array aqui, que está dentro de resultados. Então, eu simplesmente vou acessar os resultados e já fazer essa manipulação aqui. Então, a gente já tem aqui o resultado mapeado. Mas como a gente está trabalhando com Ionic e é mobile, seria legal a gente cachear essas informações para não precisar toda hora ficar indo no servidor e consumir a banda de dados do usuário. Então, eu vou utilizar um outro operador chamado do, que é faça, e eu vou fazer a atribuição dessas informações e vou guardar aqui dentro do meu serviço. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada users. Vou utilizar a tipagem do TypeScript. Nesse caso, eu não tenho nenhuma classe para poder mapear, modelar todo esse JSON. Então, eu vou deixar como N mesmo, que vai ser qualquer objeto. Então, aqui no do, eu vou pegar os dados. Nesse caso, já vai vir manipulado, porque eu fiz isso daqui. E eu vou pegar o meu usuários e vou colocar aqui os meus dados. Então, pronto, eu já tenho também essa parte cacheada. E é claro que eu posso também fazer o catch para poder tratar alguma exceção. Nesse caso, se tiver alguma exceção, eu jogo essa exceção para frente, para eu poder colocar um alerta na tela, enfim, fazer alguma coisa. Eu tenho aqui alguns erros de compilação, é porque está faltando importar. Então, aqui, eu vou colocar os imports também que eu preciso. Já deixei todos os snippets prontos antes da palestra para poder facilitar a vida, né, gente? Então, tem aqui. Mas como eu cacheei os dados, como é que eu faço? Se o usuário já existe, então essas informações já existem, eu vou retornar essa informação. Mas como eu estou trabalhando com observables, eu espero que isso seja uma chamada assíncrona. Só que o meu usuários é um array comum. Com observables, eu consigo também pegar um observable de e retornar usuários. Então, como se eu tivesse feito uma chamada Ajax, e o meu componente, nesse caso, ele nem vai saber se eu peguei isso de um array ou se eu fui no servidor, porque tudo aqui está assíncrono. Pronto, fiz uma chamada Ajax, que está pronta para a gente poder utilizar. Agora, eu vou deixar isso aqui salvo, vou voltar aqui para a minha lista de usuários. Como é que eu faço, então, para poder consumir essas informações do meu serviço? Primeira coisa que eu preciso fazer é injetar esse serviço aqui no meu componente. Não sei se vocês repararam, mas o meu users do providers, cadê? Deixa eu abrir aqui que está mais fácil. Ele tem esse decorator, essa anotação injectable. Isso significa que a gente consegue injetar ele em outras classes. Então, eu vou chamar aqui também de user service, do tipo user service. Cadê? Users provider, na verdade, que é como o Ionic chama ele. Eu injetei, está pronto para ele poder utilizar. Lembrando que o Angular ele também usa a parte de módulos da ECMAScript 2015, e por isso a gente também precisa importar tudo que a gente utiliza aqui em cima. O Ionic, assim como o Angular, ele tem eventos que são disparados quando os componentes, durante o ciclo de vida de um componente. E o IonView_didLoad, ele é disparado assim que a view é carregada, como o próprio nome diz. Então, dentro desse próprio método aqui, é que eu vou carregar as minhas informações.
Então, eu tenho aqui o user service e eu consigo chamar esse método getData aqui. Só que para facilitar, eu vou colocar aqui uma variável users também, para eu poder fazer depois a referência ali no meu template. E aqui eu vou fazer a atribuição desse, na verdade eu não vou fazer isso não. Então, eu tenho aqui a minha chamada do serviço, só que, lembrando que esse serviço ele tá me retornando um observable também. Então, para a gente consumir esse observable, porque só fazer essa chamada não vai fazer nada, não vai nem bater lá no servidor. Então, para isso, eu preciso me inscrever. Com a inscrição, é como se a gente estivesse realmente instanciando e fazendo a chamada. Então, nessa inscrição, eu posso utilizar aqui também a function, mas para isso eu vou utilizar aqui as arrow functions para deixar o código mais bonito. E aí sim, aqui eu faço a minha atribuição, pegando os dados que me foram retornados do servidor, ou então que estavam cacheados. Então, com isso, até agora, a gente já tem a chamada sendo feita e a gente precisa agora trabalhar aqui no template para a gente poder ver alguma coisa que vai sair lá no browser, porque até agora continua em branco, né? Então, aqui tem um header, aqui dentro do conteúdo é que nós vamos trabalhar. Como é uma lista, eu vou utilizar o IONList e tenho aqui uma lista. Cada usuário que eu carreguei vai ser um item dessa lista. Então, aqui eu tenho um item dessa lista. Você pode, na documentação do Ionic, verificar quais são os componentes que estão disponíveis que você quer utilizar aqui, porque é só questão mesmo de você ir lá e ver o que está disponível, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, modifica o que você precisa e está pronto. Só que aqui, como vai ser cada item, eu preciso iterar esses itens. Lá no Ionic 1 e no Angular 1, a gente utilizava o ngRepeat. Aqui a gente utiliza o ngFor, que é uma diretiva. Então, aqui eu vou declarar uma variável local, já utilizando o let no lugar do var, por causa da ECMAScript, e vou colocar aqui usuário de usuários. Esse usuários aqui é o mesmo que a gente declarou aqui e fez a atribuição aqui também. E com isso, a gente consegue, por exemplo, utilizar a interpolação, pegar usuário, ponto, vir aqui no nosso JSON e verificar o que está sendo enviado aqui para a gente. Para facilitar, eu também tenho aqui o Ionic Page prontinho para a gente. Então, ele coloca a imagem, coloca um H2, e aqui você pode deixar a sua imaginação fluir, colocar qualquer tag do HTML e trabalhar com o CSS que você precisar. Então, peguei aqui o primeiro nome do usuário, o sobrenome, o e-mail, e como no meu JSON está tudo em letra minúscula, eu vou utilizar, por exemplo, um pipe, que seria um filtro lá do Angular 1, aqui para poder transformar a primeira letra em maiúsculo. Então, salvando e voltando para cá, eu ainda tenho a página em branco, então como é que eu faço para poder mostrar essa página que a gente acabou de criar? Eu vou voltar aqui. Se a gente vir aqui nessa parte da aplicação, a gente abrir o App Component, a gente vai ver que a página principal é a home page que a gente está mostrando. Mas a gente quer mostrar essa página aqui, que é a Users Page. Então, vou voltar aqui. No Ionic 2, você teria que fazer o import, você teria que colocar lá no módulo, mas nós estamos trabalhando com o Ionic 3, e uma das novidades do Ionic 3 é a parte de carregamento por demanda, ou seja, o usuário não precisa fazer o download do código inteiro da aplicação quando abre o aplicativo, é até questão de melhoria de performance isso, né? Então, você vai carregar o código JavaScript referente àquela página à medida que o usuário for utilizando a aplicação, melhorando assim a performance. Para fazer isso, vocês estão vendo que tem um import e aqui eu tenho a referência do componente. Para fazer isso, é muito simples. String, aqui aspas simples, e eu vou colocar o nome da minha página. O Ionic, por trás dos panos, ele já vai saber como funciona tudo e vai carregar aquele pedaço do código, né, o chunk do código, para a gente. E aqui ele vai dar até também, que está falando que não usa mais o import, e se quiser, pode tirar esse carinha daqui também. Então, depois que o Ionic terminar de fazer o build aqui para a gente vai ver que vai fazer e vai dar o erro. Por quê? Porque a gente não tem nenhum provider para o HTTP. O Ionic trabalha com injeção de dependência, então a gente precisa falar para ele, né, o Angular também, a gente precisa falar para eles o que a gente precisa. Como aqui nessa página do usuário,
vocês podem ver que eu tenho também um módulo. Então, nesse módulo, como o meu serviço está utilizando o HTTP, eu vou vir aqui no Imports e vou colocar o HTTP Module. Esse HTTP Module, ele faz parte do @Angular HTTP. Com isso, eu já consigo fornecer tudo o que for necessário para eu criar aquele objeto HTTP para fazer as requisições. E, além disso, eu também preciso fornecer uma instância para que o serviço fique disponível também, porque a gente está trabalhando com singletons aqui. Então, aqui eu vou colocar o Users Providers. E com o plugin que eu estou utilizando aqui no Visual Studio Code, ele já faz o import aqui em cima para mim também. Então, com isso, a gente salvou, voltou aqui, e não faz isso comigo não, meu querido. Não, não faz isso comigo. Oi? A RL do Assets, tá vendo? Prestando atenção, isso é bom, ó. Então, deixa eu voltar aqui. Cadê? Ah, muitíssimo obrigada. Tá vendo, ó? Valeuzão. Então, corrigindo aqui. Vamos esperar o build de novo. Vai fazer o build. E agora sim, a gente já tem uma página aí meio clean, né? Design clean, vamos chamar assim. Porque a gente não tem nada, mas se você quisesse, poderia trabalhar o CSS disso daí bem. Só que, eu clicando aqui, eu não tenho nada. Eu quero ainda fazer esse detalhe. Então, eu vou voltar aqui, vou fechar esse JSON, vou fechar isso daqui, vou fechar isso aqui também. E eu quero que, quando eu clicar em cada item, me leve para uma página para o detalhe. Então, eu vou fazer aqui um event bind do Angular, eu vou executar o evento de clique e vou colocar ir página detalhe. E para isso, eu já vou passar esse usuário que está aqui. Então, eu vou copiar isso daqui para evitar de novo a gafe. E eu vou colocar aqui esse método. Agora, como é que a gente faz para poder ir para uma página? A gente vai trabalhar agora com a navegação do Ionic. Quando a gente cria a página, já tem dois objetos aqui injetados no controller. Um é o controller de navegação e o outro são os parâmetros. Nesse caso, eu quero utilizar o controle de navegação. E aqui eu tenho dois métodos, o pop e o push, para poder empilhar uma página. Aqui, então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar a página que eu quero empilhar. Vou utilizar o lazy loading do Ionic novamente, então eu vou copiar o nome da página, vou passar aqui por string, assim eu não preciso de import lá em cima, não preciso de nada. E eu vou passar também, cadê? Vou passar aqui parâmetros, então eu vou passar um parâmetro chamado user e eu vou passar o próprio usuário que eu passei aqui como parâmetro. Então, com isso, vocês vão ver que a gente vai voltar aqui, agora a gente vai clicar. Vai? Não foi? Não? Foi? Não quer ir? Cadê? User detalhe. Agora foi. Então, a gente vai clicar aqui. Cache acontece, viu, gente? Então, você tem que ter um pouco de paciência, um pouquinho de vez em quando. Você clicou a página de detalhe de usuário. Então, vamos agora lá para o detalhe de usuário. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é obter esses parâmetros. Então, eu vou criar aqui um usuário, vou tipar ele como qualquer coisa, vou utilizar o próprio IonView didLoad, e nessa hora, no lugar de controller, eu vou acessar os parâmetros que foram passados. Então, aqui tem um data, né? E eu consigo obter o usuário que me foi passado, e aqui eu simplesmente vou fazer a atribuição. E aqui eu vou acessar o meu template e mágica vai acontecer agora e a gente já tem a página toda pronta também. Na verdade, aqui é puro HTML, não tem nada de complexo, então é só a interpolação para mostrar o nome do usuário, mostrar a imagem, que nesse caso ele não vai mostrar a imagem, mas eu pego aqui o nome, cidade, então é parágrafo, ou seja, né, é só questão de trabalho braçal de você colocar todas essas informações aqui. Então, aqui agora, eu vou voltar, vou clicar
e eu tenho os dados já do usuário. Então, questão aí de 15 a 20 minutos, a gente conseguiu fazer algo que eu poderia mostrar para um cliente e falar, olha que legal como está ficando a sua aplicação. Então, você pode utilizar ou para desenvolvimento real, ou até mesmo como ferramenta de prototipagem. Então, esse código-fonte... A pessoa cai aqui e passa vergonha. Esse código-fonte, ele está disponível no GitHub, na verdade aqui é a Ionic 3, tem esse mesmo exemplo também com a Ionic 2, então vocês conseguem ver a diferença de carregamento por demanda ou não, né, se você quiser utilizar. E tem também um outro aplicativo, Pokédex. Esse eu fiz com a Ionic 2, estou para fazer ele com a Ionic 3 também. E ele já não tem um design tão clean assim. Eu brinquei um pouquinho com o CSS para poder deixar ele mais bonitinho. Mas vocês podem ver que são aplicativos que foram instalados tanto no iOS quanto no Android. E também tem as diferenças visuais em todos os iOS. Então, né, Android e iOS. E, por exemplo, na parte das abas também, isso tudo sem eu precisar me preocupar, porque foi o Ionic que fez isso tudo para mim. E eu consigo também, vocês podem ver que a toolbar ali em cima, ela está vermelha. Então, eu consigo também customizar o aplicativo com as cores que eu quero. E isso tudo é feito através do pré-processador Sass, né? Você muda ali o nome a cor da variável e está tudo pronto. E esse aplicativozinho aqui também está no Ionic View. Quem quiser colocar também esse código, está lá. E o código-fonte também está no GitHub para quem tiver interesse. E a parte de acesso nativo, porque aqui a gente fez um aplicativozinho, basicamente, web. Mas pode ser que você queira acessar o Ionic Native também. E o Cordova, ele tem vários plugins. Se você for entrar lá no site deles, existem mais de 800 plugins que são disponíveis. Plugins feitos pelo Google, pela IBM, pela Microsoft, pela BlackBerry e também pela comunidade. E o Ionic também tem o Ionic Native, que na documentação eles abstraíram todo o código-fonte com código Angular para poder facilitar, utilizando injeção de dependência e todas essas firulas aí que o Ionic oferece, né? Então, como exemplo, também tem um exemplo aqui, que a tia Loiane trouxe para vocês. Tem o código também, caso vocês queiram ver, mas é só um aplicativo de tirar fotos, vocês podem usar o próprio que vem no sistema operacional. Mas caso vocês queiram ver como ele funciona, ele apenas tem um botão que vai tirar a foto. Então, só para mostrar para vocês, aqui. E eu vou acabar mostrando também uma coisa super bacana para vocês. Então, como é que foi feito, enquanto ele carrega aqui, como é que foi feito esse aplicativo? Eu tenho uma imagem que é do tipo string, porque eu vou trabalhar com base 64. Então, eu tenho aqui uma imagem, eu tenho as minhas injeções de dependência, como a câmera, um controller de alerta do próprio Ionic, para a gente poder mostrar uma mensagem de erro, e um sanitizador do próprio Angular, por questões de segurança. O Angular não deixa você mostrar qualquer coisa assim, imagem, sem antes você sanitizar. E você tem um método para tirar uma foto. Você vai ter as imagens, as opções, ou seja, você quer base 64, você quer o link da foto, você quer que salva no álbum ou não, você quer a qualidade da foto, enfim, se é um vídeo, o que você quer. E com isso, você simplesmente chama o método getPicture, passando as opções. Nesse caso, ele vai te retornar uma promise. Não sei porque eles fizeram isso, não retornaram o observable. Internamente, utiliza-se o observable. Mas aqui, ele está utilizando uma promise. Então, callback de sucesso, eu simplesmente vou pegar a imagem que me foi passada e vou atribuir para aquela variável que era string. Se acontecer um erro, a gente coloca um alerta na tela. E no template, é bem simples. É um botão com tirar foto, botei aqui só um íconezinho para ficar mais bonitinho, e uma tag de imagem. Se a imagem foi tirada, foi carregada, eu sanitizo ela, passando o que estava lá na minha string, na minha variável string. E com isso eu consigo tirar a foto. Então, eu clico no botão, vai abrir opções de câmera, e eu vou conseguir tirar a foto. Estou sem o 3G aqui, se não mostrar para vocês, está passando o Edge. Mas o legal é que quem trabalha com acesso nativo sabe a dor de cabeça que é. Você tem que emular no emulador nativo. Quem trabalha com Android sofre um pouco mais, porque aquele emulador, né, ninguém merece.
E você sempre tem que emular ou então testar no próprio celular. E isso às vezes demora, você não tem todo esse tempo, né? E você consegue às vezes otimizar isso. E o Ionic com o Angular, eles conseguiram uma coisa bem legal, que é para você conseguir mocar essa informação. Então, por exemplo, aqui, como eu estou offline, eu estou sem o acesso à internet, e eu quero testar como eu tiro a foto. E eu estou no browser, o meu browser não vai ter acesso à câmera de celular. Como é que eu faço para fazer isso? Eu vou clicar aqui, e vocês vão ver a foto do meu filhinho peludo que vai aparecer aqui. Então, como é que eu faço para poder testar isso daqui? Inclusive, isso é muito útil na hora de fazer testes unitários das suas classes e suas páginas com o Ionic. Basicamente, e eu esqueci de abrir o código, né? Basicamente, o que você vai fazer é criar uma classe de mock. Essa classe vai estender a câmera, nesse caso, que é o objeto que a gente está utilizando. Então, tem aqui extends câmera. E aqui, eu tenho aquele mesmo método, getPicture, que eu chamei, só que eu vou retornar aqui uma promise e aqui uma string imensa, né, que é a imagem base64. Você pode utilizar qualquer serviço online que transforma de imagem para base64. E você tem uma string. E se você quisesse também enviar essa imagem para o servidor, era um post normal, um submit de forma normal, porque isso daqui é uma string, né? Você não vai trabalhar com o arquivo em si. Então, é assim que a gente pode utilizar. E para fazer isso, é simplesmente, eu tenho aqui o meu mock, e na hora de fornecer a instância da classe, eu coloco qual é a classe que eu quero utilizar, e você consegue testar isso no browser. E você pode fazer isso para qualquer tipo de plugin nativo oferecido pelo Cordova, que tenha lá no Ionic Native. Então, a Ionic Native 3 oferece isso. Dá para utilizar com o Ionic 2 também, para quem tiver interesse, ou então dá para utilizar com o Ionic 3. E uma coisa bem legal é que, além disso tudo, você fazer seu aplicativo híbrido, colocar nas lojas, o Ionic também dá para você fazer aplicações desktop, você pode empacotar utilizando o Electron, né? Ele também tem um componente para você, que é o Split Pane, né? Que é já mais voltado para a parte desktop, ou tablets. E você também consegue ter uma Progressive Web App, que está todo mundo falando nisso hoje em dia, com o Ionic, e isso também já vem ali pronto para você utilizar. Inclusive, esse exemplo que eu mostrei para vocês, eu coloquei ele lá no Firebase, né? Então, o Ionic 3, introexample.firebase.com. Eu consigo salvar um ícone na minha home, do meu celular, né? Ou seja, é uma Progressive Web App, e além disso, quando eu abro, ele já fica ali offline, então ele sempre vai abrir com o último estado. Se eu tiver internet, ele já faz o refresh, pega as informações novas, senão eu já utilizo ali o que eu estava trabalhando. Então, offline storage também é muito importante, você consegue customizar ícone, consegue customizar tudo. Então, com isso, você vai abrir o browser nativo do sistema operacional que você estiver utilizando no seu smartphone, e vai ter um ícone que você vai clicar nele, e vai ter aqui para adicionar a tela de início. Então, com isso, você consegue salvar também. Ou seja, dependendo do seu projeto, do seu produto, você não precisa enviar para a loja. Você pode criar uma PWA com Ionic também e oferecer um link para o usuário vai acessar pela primeira vez, e depois disso, ele só vai no próprio desktop dele como se fosse qualquer outro aplicativo qualquer. Então, isso é bem bacana para a gente. Então, aqui vocês podem ver também que eu consigo acessar pelo browser, caso vocês queiram também acessar pelo browser, não tem problema nenhum, né? Ou seja, você tem a Ionic, 1001 utilidades, tá parecendo um bombril. Bom, caso você se interessou pelo Ionic e queira aprender mais sobre ele, o que você precisa aprender? São 3 coisas que eu já falei aqui. É o Cordova, porque é ele que é o responsável pela parte híbrida, pelos plugins. Angular com TypeScript e ECMAScript. Então, independente de você for trabalhar com Angular ou qualquer outro, se for trabalhar com outro framework, aprendam ECMAScript 2015, já fiquem aí de olho no que vai sair nas próximas versões. TypeScript está sendo super utilizado, inclusive o pessoal está começando a utilizar com React também. Ainda não vi nada para Vue, mas TypeScript também tem muita coisa bacana, inclusive tem coisas do TypeScript que vão entrar na próxima versão da ECMAScript, então bem bacana mesmo.
E os componentes do Ionic, é questão de entrar na documentação, ver o que você precisa e ver o Ion, a tag do Ion que você precisa utilizar ali. Quem quiser Cordova e Angular, tem curso gratuito lá no meu canal. De Angular nós já estamos 13 horas. E a parte do futuro, é uma coisa que o pessoal sempre reclama, é que o Ionic está muito grudado no Angular, ele é uma dependência direta do Angular. Então, posso utilizar Ionic com React ou Ionic com Vue? Hoje não, hoje você precisa utilizar com Angular. Mas no futuro um pouco distante, né, o Alejandro fez a pergunta, isso foi em março, né, e esse mês eles realmente confirmaram. No futuro, o Ionic vai focar em Web Components, né, que é toda a filosofia por trás do Angular e também do Ionic. Então, eles vão focar na parte de Web Components para você utilizar o Ionic com Vue. Provavelmente, o Vue vai ser a biblioteca que você vai poder utilizar com eles, né? Então, aqui ele falou, talvez o Vue depois do Angular, quem sabe no futuro a gente também tem o React. Mas isso eu acho que ainda vai demorar pelo menos 1 ano ou talvez 2. E parte de ferramentas também, para ajudar na produtividade. Eu, como mostrei para vocês, uso o Visual Studio Code com alguns plugins para me ajudar no IntelliSense e no Autocomplete. Eu fiz também um pacote de extensões que eu recomendo para vocês utilizarem, que ajuda na parte de emular, de debugar, com o Autocomplete das tags, enfim. Quem quiser utilizar também, muito bem, pode fazer o download, é gratuito. Então, deixo também o canal do YouTube, para quem quiser depois ir lá se inscrever e dar um joinha nos vídeos, se gostar. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. E quem também quiser entrar em contato depois, vou deixar também as redes sociais. Muito obrigada. Beleza. Pessoal, perguntas. Só que assim, como nosso tempo está um pouquinho apertado, eu vou abrir para 2 perguntas breves para a gente almoçar e voltar para pegar o resto das pedaços, beleza? Então vamos lá, ergue a mãozinha os 2 felizardos. Poiane. Alô. Bom dia, Loiane. Primeira pergunta, a única pergunta que eu tenho, aliás. Eu fiz um projeto que está em produção já com a Ionic 1, e para atender as arquiteturas e os devices que o cliente gostaria, precisei usar Crosswalk. Em relação à Ionic 2, a Ionic 3, tem essa necessidade? Como que está o suporte em relação a isso? Tem. Vai para continuar precisando. A questão do Crosswalk é porque o Crosswalk você utiliza para poder suportar sistemas operacionais do Android mais antigos, né? Então, você continua. Assim como o Cordova, o Ionic, ele utiliza o Cordova 5, né? Agora já tem um Cordova 6 que saiu também. À medida que as versões do Cordova vão aumentando, né, eles vão deixando o suporte para versões mais antigas dos sistemas operacionais. O que mais sofre com isso é o Android mesmo. Então, se você vai precisar continuar suportando Androids antigos, precisa do Crosswalk da mesma forma. Só que você pode fazer 2 versões para colocar lá na Google, no Play Store, né? Uma sem o Crosswalk e uma com o Crosswalk. Alguém, pessoal? Boa. Esse homem, meu Deus. Vou tentar fazer a pergunta rápida aqui. Tem um preconceito com frameworks híbridos, que eles adicionam uma camada de abstração, e enquanto ela te ajuda, tudo bem, mas quando ela não consegue te ajudar, você fica na mão, né? E aí eu queria perguntar se você já passou pela experiência de ter que acessar alguma coisa que não está abstraída na API do Ionic, e teve que desenvolver módulos nativos, né? Por exemplo, saiu uma versão nova da API do Android, e eu não quero, quando eu digo não quero, eu não posso esperar, por exemplo, o Ionic abstrair isso na API deles, eu quero fazer um módulo nativo mesmo. Eu queria saber se você já passou por isso, e se isso realmente é um problema ou não, porque às vezes eu acabo até orientando as pessoas a, olha, toma cuidado com o framework híbrido, porque na hora que ele te deixar na mão, você vai se complicar. Mas, por outro lado, né, a gente vê aqui que realmente é muito fácil você implementar, e às vezes eu acabo orientando alguém a não aproveitar essas funcionalidades de uma maneira incorreta. Eu queria ver qual a sua opinião sobre isso. Eu tenho 3 pontos sobre isso. O primeiro ponto
eu nunca precisei implementar plugin manualmente, porque geralmente os que eu uso já foram disponibilizados pela comunidade. A gente tem que ter muito cuidado com isso quando a gente trabalha quando eu trabalho com híbrido, é que o híbrido ele é muito bom, mas depende do tipo de aplicativo. Eu trabalho com nicho corporativo, então dificilmente eu preciso acessar o nativo. Às vezes é para tirar uma foto, para acessar os contatos, para uma notificação push, então tudo isso já está muito estável, né? Os plugins já estão muito estáveis na comunidade. Quando você precisa de algo que é muito nativo, o híbrido ele não vai te ajudar realmente, e a saída é você realmente ir para o nativo, né? O segundo ponto é que o Ionic, tanto o NG Cordova, eu tive muito problema com o NG Cordova porque ele estava cheio de bugs na versão do Ionic 1. Então, eu preferia utilizar o próprio código JavaScript do Cordova. Como a gente está trabalhando aqui, é tudo JavaScript no final, né? Tudo ali vai ser compilado depois, né, transpilado para JavaScript. E os plugins do Cordova, eles são, né, puramente JavaScript. Então, se o Ionic Native não tem uma abstração, ou se o NG Cordova não tem uma abstração, enfia o JavaScript purão ali mesmo. Você não vai ter a parte de injeção de dependência, não vai conseguir mocar as classes nem nada. Se você tiver tempo e paciência, você pode criar o seu, mas se não precisar, também não tem a necessidade. Pode usar o próprio JavaScript. E o terceiro é, voltando no ponto número 1, você tem que saber o tipo de aplicativo que você vai desenvolver. Tem gente, por exemplo, que quer desenvolver um Uber da vida. Dá para desenvolver um Uber com Ionic? Dá. Vai ficar bom? Claro que não. Né? Porque o principal ali é geolocalização. Geolocalização é um recurso nativo. Então, o meu ponto de corte é até onde que eu vou utilizar o nativo no meu aplicativo. Se eu preciso de muito acesso nativo, então a saída é nativo. Eu não desenvolvo nativo, então eu passo o pepino para frente. Né? Vai desenvolver você, né? Outro time desenvolve. Mas quando é uma coisa que a gente consegue fazer, né, telas com requests Ajax, etc., como eu falei, uma coisinha ou outra, aí a gente consegue utilizar o nativo sem problema nenhum. Obrigado. Beleza. Pessoal, valeu. A gente vai fazer um intervalo de almoço. Obrigado, Leone, mais uma vez. A gente é 12h30. A gente vai fazer 1h30 de almoço, não 2 como está na programação. Tudo bem? Lugares para almoço aqui na UFSCar. Dentro da UFSCar tem um pão de queijo, ele oferece almoço ali, massas, enfim, vocês escolhem, vai ser felizes. Tem churrascarias aqui por perto também. Saindo da UFSCar, logo ali na entrada tem 2 churrascarias. Descendo um pouco mais, aí tem Habib's, McDonald's, Subway, enfim. E o coffee break logo depois daqui 2 palestras. Então, não comam muito para explodir no almoço, comam aqui, tá bom, gente? Vai lá, fica à vontade. Bom almoço.